precisamos usar estratégia. Miriam teve uma ideia. A primeira ideia que Miriam teve foi fazer uma arcazinha e proteger esta arca e colocar Moisés dentro da arca no momento em que a princesa viesse banhar com as donzelas, para que a donzela e as princesas se encantassem pela beleza de Moisés e vai que pegasse Moisés para ela, né? Não deu outra. A Bíblia diz que ela lança Moisés no rio Nilo, no momento que a princesa vem se banhar, e diz a Bíblia que as donzelas viram Moisés, levaram até a princesa, quando vê, se encanta com a beleza da criança, e por outro motivo também, ela pega Moisés para ela, porque o rio Nilo era uma espécie de Deus para os egípcios, né? Que era através do rio Nilo, da cheia do Nilo, que vinha o meio de sobrevivência dos egípcios. Quando o rio Nilo transbordava, os agricultores vinham com as suas sementes, lançavam na água, e quando o rio Nilo voltava ao curso normal, aquelas sementes entravam para dentro do solo, e aí brotava, dava fruto, meio de sobrevivência para o povo do Egito. Então, Moisés, eles não sabiam. Moisés foi o pão de Eclesiastes capítulo 11, lembra aquele texto de Eclesiastes 11? Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias acharão. Então, Moisés foi o pão que foi lançado sobre as águas e que depois de muitos dias achariam, mas eles não sabiam disso. Segundo motivo também que eles não conseguiram entender é que Deus entrou dentro do Egito sem que eles soubessem, sem que eles percebessem, através de uma criança. Moisés dançou na mão da princesa e a princesa não percebeu que Moisés era o grande livramento que Deus estava armando para o seu povo. Só que elas não perceberam, o Egito não percebeu, ninguém percebeu, e Moisés passou a ser criado pela princesa. Só que ela não gerou o menino. Por não gerar, segura essa criança aí, por favor, me ajude. Moisés passou a ser criado, e a Bíblia diz que Moisés foi criado pela princesa. A princesa não gerou aquela criança, então por não gerar, não tinha como dar de mamar aquela criança. E a Bíblia diz que a própria Joquebede foi convidada para cuidar daquela criança e recebeu um salário para cuidar daquela criança. Ou seja, Moisés mudou o nível da casa dele, porque nenhuma escrava recebia salário, e Moisés fez com que a sua mãe recebesse salário para cuidar do próprio filho. Ou seja, Moisés mudou o nível da família dele, de escravo passou a ser assalariada. E a Bíblia diz que chega um tempo em que Joquebede deveria entregar o menino para a mãe, ou seja, para a princesa, para ser criada pela princesa. E a Bíblia diz que Moisés foi criado 40 anos dentro do Egito, uma história que todos nós conhecemos. Bom, Lucas escreve Atos dos Apóstolos e diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, que Moisés foi criado pela princesa durante 40 anos, em toda a filosofia, em toda a ciência do Egito, se tornando um camarada hábil na área de guerra. Isso aí quem diz é Lucas. E a Bíblia diz que de fato e verdade isso aconteceu. A Bíblia diz que Moisés foi criado 40 anos, e com 40 anos de idade, diz a Bíblia que Moisés foi ver os irmãos trabalhando no campo. E quando ele vê os irmãos trabalhando no campo, ele percebe um egípcio batendo no hebreu, e aí ele vai defender o irmão hebreu, usa muita força, mata o egípcio e foge para casa, enterra o egípcio e foge para casa. No dia seguinte também, diz a Bíblia que ele vai ao campo de novo, e agora ele avista o hebreu batendo em outro hebreu, ou seja, um irmão brigando com outro irmão, e diz a Bíblia que ele vai separar a confusão, e um dos egípcios disseram para Moisés: Moisés, quem te colocou como juiz e príncipe sobre nós? Tu acha que eu não vi o que você fez no dia anterior, matando o egípcio e enterrando na areia? Ou seja, o que Moisés estava fazendo ali era algo bom? Era. Algo plausível? Era. Só que o que Moisés fez de errado no dia anterior anulou o que ele estava fazendo de bom no dia seguinte. Isso aqui já nos traz uma lição. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você faz hoje.
porque tudo que você faz hoje pode anular o que você fará de bom no dia seguinte. Principalmente os jovens do dia de hoje, né? Eu sei que é congresso de varões, mas vale uma ideia para os jovens que tem aquela expressão: ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga a minha conta, ninguém bota internet no meu telefone, não é isso? Ninguém bota comida na minha mesa, eu faço aquilo que eu bem entender. Acha que não precisa prestar satisfação para ninguém, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Isso aí te dá uma ideia de você ultrapassar os limites, e você precisa entender que tudo na vida tem limite. E quando você ultrapassa os limites, você corre o risco de perder a honra, você corre o risco de perder o respeito, você corre o risco de perder a credibilidade e a moral no lugar que você mora, no lugar que você trabalha. Eu sei que no lugar que você trabalha, no lugar que você mora, no lugar que você estuda, talvez alguém chegou para você e disse assim: é crente. Talvez essa pessoa não disse, mas já percebeu que você é crente, porque crente é fácil de identificar, porque o comportamento dele é de crente. E já que quem está observando, se está observando, não precisa falar. Sabe quando eles vão falar? É quando eles verem você pisar fora da faixa, vão dizer: aí, tá vendo? É crente. Tem gente que está doido para ver você perder a linha, descer do salto, quebrar o pau, só para acusar você e dizer: tá vendo? É crente, canta na igreja, é do grupo das irmãs, é do grupo dos varões. Cuidado com aquilo que você faz hoje, porque tudo que você fizer hoje será usado contra você amanhã. Cuidado, tudo na vida tem limite. Eu sei que você não está preocupado por aquilo que vão dizer, mas até Jesus se preocupava com aquilo que falavam dele. Um dia Jesus perguntou aos discípulos assim: o que andam falando a respeito do Filho do Homem? Se Jesus, que foi Jesus, se preocupou com aquilo que falavam dele, por que você, que é você, não pode se preocupar com aquilo que vão falar de você? Então, cuidado com as suas atitudes. Às vezes é melhor engolir uma colher de farinha, ficar entalado, do que falar qualquer coisa. Às vezes é melhor a gente engolir 2 copos com água e encher a barriga d'água, do que falar qualquer coisa, porque tudo que você disser será usado contra você amanhã. E o diabo está doido para invalidar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Cuidado com o teu hoje, porque o teu hoje pode invalidar tudo que Deus tem de bom para fazer no seu amanhã. Moisés percebe isso, que os irmãos dele descobriram. O que ele faz? Foge do Egito, sai fugir do Egito, chega em Midian, encontra as filhas de Jetro em Midian, no poço, e ali os pastores maus contendiam com as filhas de Jetro, brigavam com elas, e por brigar com elas, chegavam tarde em casa. E a Bíblia diz que Moisés, que acabou de viver o assassinato, pouco custava matar mais um, né? Diz a Bíblia que ele briga com os pastores maus, dá de beber aos animais das filhas de Jetro, e a Bíblia diz que elas chegam em casa. Só que o Jetro não reparou que elas chegaram em casa. Jetro reparou que elas chegaram mais cedo. Foi isso que ele notou. Elas chegaram mais cedo porque teve alguém que se envolveu na causa daquelas meninas. Porque se você se envolver na causa da igreja, tudo que era para terminar mais tarde, termina mais cedo, porque você se envolveu na causa da igreja. O Evangelho não é para quem assiste. Aleluia! A obra de Deus não é para quem assiste. Assistir, você assiste Netflix em casa, cinema no shopping, filme na tua sala. Igreja e Evangelho é para quem se envolve. Glória a Deus, aleluia! Igreja e Evangelho é para quem regaça as mangas. O problema é que a gente tem muita gente para opinar e poucos para trabalhar. Muita gente para falar e poucos para meter a mão na enxada, meter a mão no pá, cavar, virar massa, virar concreto. Então tem um recado para alguém aqui: faça igual Moisés, se envolva na causa da igreja, se envolva na causa do grupo, e tudo que era para terminar mais tarde vai terminar mais cedo, porque você, ao invés de falar, você se envolveu. Aí a Bíblia diz que Jetro disse: traga ele para cá, e trouxeram Moisés, e a Bíblia diz que Moisés casa com Zípora, a filha de Jetro, e a Bíblia diz assim: e Moisés começou a apacentar o rebanho do seu sogro Jetro.